Bom, pessoal, de novo, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo este vídeo. Bom, nós vamos começar agora a nossa quarta aula, referente à disciplina de Introdução à Rede de Computadores do curso técnico subsequente de Informática, ofertado pelo Instituto Federal do Tocantins, Campos Palmas. Eu peço licença, obviamente que o vídeo está público para quem quiser assistir, mas vou direcionar especificamente para meus alunos. Quero registrar aqui inclusive uma das melhores turmas que eu já tive o prazer de ministrar aula, né? Turma realmente interessada, muito aplicada, embora todos estejam no início, mas realmente uma turma muito aplicada. Bom, então depois de nós vermos um monte de coisas, um monte de teorias sobre arquiteturas, modelos, topologias, modelo OSI, camada física, arquiteturas, etc, ferramentas do sistema operacional para manipular a rede e tudo mais, hoje o resumo da nossa quarta aula, que obviamente será dada presencialmente, mas o resumo, o que precisa ficar para que o vídeo não fique muito longo, né? Nós temos 4 horas de aula lá no laboratório do Instituto, mas para que o vídeo não fique longo, porque senão fica muito cansativo, o resumo da aula é o seguinte: o que é que precisa ficar? Vamos mostrar para vocês o funcionamento de uma arquitetura, ou seja, de um modelo, um padrão Ethernet. Sobre esse padrão Ethernet vai existir uma arquitetura de protocolo chamado TCP/IP, e em cima dessa arquitetura nós vamos usar uma outra arquitetura de computação considerada ou chamada cliente-servidor, ok? Muito bem, nós já vimos que para que dois computadores se comuniquem entre si, existem várias situações que precisam ser cumpridas, né? Ou seja, precisa existir várias coisas. Dentre elas, precisa ter uma placa de rede, precisa ter cabeamento e tudo mais. Isso, protocolos de acesso a esse cabeamento, que são chamados protocolos de acesso ao meio. E nós vimos também que esse conjunto de físico mais protocolo de acesso ao meio consiste no que a gente chama de camadas 1 e 2, ou camada física e camada de enlace, de um modelo famigerado, mas que usado apenas como referência, que é o chamado modelo OSI, né? Muito bem, mas nós vimos também que de tudo isso, ou seja, não adianta você ter camada 1 e camada 2 tudo prontinho, ou seja, placa, cabo, switch, etc, e os protocolos de acesso ao meio, se você não tiver alguém mais em cima para poder endereçar a conexão, endereçar as máquinas para que elas possam se achar pelo mundo, não é? Aí nós vimos que isso é papel da camada 3, a camada de endereçamento e de roteamento. Muito bem, hoje nós vamos ter um apanhado geral sobre isso, né? Mas vamos ter um olhar prático sobre esse negócio. Então veja, como nós vimos nas aulas anteriores, existem ferramentas do sistema operacional que podem me ajudar a diagnosticar algumas coisas em redes. Por exemplo, o ifconfig. Eu vou aumentar um pouco mais essa janela aqui e repetir o comando para ficar um negócio mais organizado. Então está aí o ifconfig. Então veja, no meu caso aqui, eu tenho várias interfaces. Então você nota aqui, ó, depois desse ifconfig com a janela um pouco mais alta, um pouco maior, eu tenho essas interfaces, como você pode observar aqui, né? Bom, de fato, de interface física, eu tenho esta aqui no meu computador e tenho uma outra lá embaixo chamada WLAN 0, né? Bom, a gente já consegue ver daqui de cara com esse ifconfig, como a gente já mostrou em aulas anteriores, que essa interface ETH0 segue o padrão Ethernet, portanto é o padrão a arquitetura em barra, padronizada como Ethernet, não é? E que tem a topologia, embora a topologia dela seja estrela atualmente por conta do switch, não é? Mas ela continua sendo barramento, porque o barramento é simulado dentro do switch. Já vimos isso. Beleza. Só que algumas outras informações podem ser extraídas daqui da própria saída do ifconfig. Então você nota o seguinte, ó, ifconfig, quando você digita isso, o que é que vai acontecer aqui?
ele vai te mostrar algumas informações sobre a interface, mas ele não te mostra o endereço dela. Significa dizer que essa interface não tem endereço de fato. Ora, se ela não tem endereço de fato, ela não está ativa. Então eu vou procurar uma que esteja ativa. Aí você nota, todas as outras têm endereço, tá vendo aqui, ó? Essa tem endereço, essa tem endereço, né? E essa, por último, tem endereço também. Mas o que eu vou dizer para vocês é que essas aqui, TUN 0 e TUN 1, são interfaces virtuais que depois nós vamos aprender mais na frente. Interfaces capazes de criar túneis virtuais em cima de conexões reais. Mas vamos ver mais na frente. A minha máquina, ela possui isso hoje, né? Para ela não possuir, só para a gente poder não... Eu vou me tornar root aqui da máquina. Vocês já aprenderam como é que faz isso, né? Digitar minha senha e vou matar um processo chamado OpenVPN, que é o que eu tenho aqui rodando na minha máquina, né? Ao fazer isso e repetir o comando, por exemplo, né, você vai ver o quê? Que agora eu só tenho as minhas interfaces normais. Aí você veja aqui, ó, tá aqui o IP da minha interface, a única interface que tem IP é essa. Ah, Cláudio, mas essa LO tem IP? Tem, é essa aqui. Mas essa LO é uma interface especial, que nós vamos aprender sobre ela mais na frente, tá certo? Por enquanto, nós temos uma rede Ethernet. Por que Ethernet? Porque a gente viu aqui, ó, Ethernet, né? É um padrão WLAN, ou seja, é um padrão de Ethernet sem fio, como nós já vimos também. E o que precisamos ver agora ou o que eu quero mostrar para vocês agora nesta aula, é o seguinte: ela tem um IP, tá certo? Se ela tem um IP, então eu posso me conectar, ou seja, a minha máquina pode se conectar com outras e outras podem se conectar com ela, tá certo? Então nós vamos evidenciar agora como que isso acontece do ponto de vista prático. Então imagine que eu vou usar e vou apresentar um comando para vocês agora chamado SSH. SSH quer dizer Security Shell, ou seja, é uma tela preta, né? Que a gente costuma dizer, mas é um shell de comando, é um prompt de comando que você consegue criar remotamente, ou você consegue acessar remotamente um prompt de comando de uma outra máquina, a partir da sua. Claro que você precisa ter um login, uma senha, um nome do usuário, uma senha dessa outra máquina, tá certo? Então veja, para eu acessar eu tenho um login, uma senha. Aqui eu estou gravando de casa, eu tenho um login, uma senha lá no laboratório, no LabRede, né, do laboratório do Instituto Federal. Então eu vou fazer assim, ó, vou me conectar lá. O fato que precisa ser entendido para eu me conectar lá, eu estou usando uma rede Ethernet, ou seja, um padrão de rede Ethernet, uma topologia em barra, só que agora eu vou usar uma arquitetura cliente-servidor. Então, o meu computador vai ser o cliente que vai se conectar a um servidor que está lá no laboratório do Instituto Federal. Bom, como que eu faço isso? Usando esse comando aqui. Bom, eu posso, obviamente, me conectar de várias formas, fazer um cliente se conectar a um servidor de várias formas, mas por enquanto nós vamos usar este comando. Eu quero me conectar a um servidor de forma que eu consiga acessá-lo, consiga executar comandos dele a partir da minha máquina. Então o comando seria esse aqui, ó, SSH-L de login, o nome do usuário que eu tenho na outra máquina, que no caso é CCM, o IP, que é este aqui, ó, tá? -P para indicar qual que é a porta de conexão. Não se preocupe exatamente com a porta por enquanto, porque a porta será alvo da nossa quinta aula, né? Quando nós estivermos estudando, passarmos a estudar de fato a arquitetura TCP/IP, ok? Então, veja, este comando aqui vai fazer o quê? Vou dar um enter aqui, ó. Veja que ele vai me pedir uma senha. O que é que aconteceu com isso? O meu cliente, que é o meu computador, ele acabou de se conectar com o servidor lá da escola, lá do Instituto Federal. E aí, o servidor, uma vez conectado comigo, ele mandou uma informação para mim dizendo: olha, você está conectado, agora para terminar essa conexão, para você fechar essa conexão comigo, você tem que me dizer qual é a senha desse usuário que você quer acessar. Bom, como eu tenho a senha, eu vou fornecer. E tá aí.
Né? Nota que antigamente aqui eu estava num prompt de comando de uma máquina chamada Lilica, que é a minha máquina, o nome da minha máquina, carinhosamente, né? Em homenagem ao Tiny Toons, né? Aquele, né? O sobrinho do Pernalonga, o sobrinho do Patolino, né? Não tem aquele negócio? Então tem a Lilica. E nota que depois que eu fiz o SSH, eu me loguei numa máquina que é Ubuntu, também é Linux, né? Pode ver aqui. Só que a máquina agora chama-se TAIS, ou seja, eu estou logado na máquina que eu trabalho lá no Instituto Federal. Então note que neste momento a máquina do Instituto é o meu servidor e o meu computador de casa é o meu cliente. Então a arquitetura cliente-servidor se caracteriza nisso. Existe um servidor esperando para servir, ou seja, esperando para atender algum pedido. E existe um cliente sempre pronto para pedir alguma coisa para esse servidor. Então, é disso que a gente fala, disso que a gente normalmente fala quando falamos de arquitetura cliente-servidor. Então você nota que aqui, ó, eu posso fazer todos aqueles comandos que eu aprendi, ls-l, posso fazer o próprio ifconfig, você vai ver que eu tenho de novo a interface LO lá na outra máquina, a interface ETH0, só que o IP agora é diferente, ó, né? O IP é diferente. Aí você pode perguntar, Cláudio, mas o IP dessa sua máquina é 10.101.0.251. Quando você fez o SSH ali em cima, deixa eu voltar aqui para a gente ver se consegue ver lá. Quando você fez o SSH lá em cima, você fez o SSH para este IP aqui, ó. Esse IP não é o IP daquela máquina que você acessou. Calma. Isso aí nós vamos estudar com riqueza de detalhes durante as próximas aulas. Aula 5, 6 e por aí vai, certo? Por enquanto, o que eu quero que você entenda desta aula é que existe a possibilidade de você se conectar um cliente a um servidor, né? Usando um serviço, ou seja, o servidor pode disponibilizar um serviço para um cliente. Uma máquina servidora pode disponibilizar um serviço para um cliente. Esse serviço pode ser o mais diverso possível. Neste caso, a minha máquina lá é uma máquina que oferece um serviço de login remoto usando aquela porta 8086. Pronto. Ou esqueça a porta por enquanto. A minha máquina lá da escola oferece um serviço de login remoto. Então, se eu tiver a senha ou uma senha lá na minha máquina, na máquina onde tem o serviço, eu posso usar o comando ou um comando, que no caso é o SSH, né? Aquele comando que eu acabei de dizer para vocês, para poder solicitar o serviço para a máquina então me atende, me responde a minha solicitação e eu de imediato tenho acesso ao serviço de login remoto. Portanto, tenho acesso ao serviço ofertado por aquela máquina dita servidora, tá certo? Bom, outros comandos interessantes, por exemplo, antes de eu fazer este comando aqui, que é para acessar o servidor, né? Acessar o prompt de comando, fazer login remotamente em um servidor, eu posso usar um outro comando de rede também, chamado ping, que é um comando para diagnosticar se a minha máquina está conectada a outra, né? Então eu posso, por exemplo, querer saber, será que a minha máquina está conectada na internet agora? Então eu posso fazer ping www.uol.com.br. Veja, vou até aumentar um pouquinho a janela aqui para ficar melhor, para você ver melhor. Aqui, ó. Se, né, estiver respondendo dessa forma, você nota que ele tá mandando informações e está recebendo informações da UOL neste tempo aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Pô, em média 50 milissegundos para que a informação vá, ou seja, saia da minha máquina, vá até a máquina da UOL e então volte para a minha máquina. Ou seja, esse ping serve para que eu verifique se a minha máquina tem conexão com a outra e se a outra tem conexão comigo. Veja, se eu pingar em alguma coisa do tipo ccc.ccc.br, sei lá se tem um negócio desse, deixa eu ver. Olha, não vai ter. Então, se não vai ter, eu já sei o que?
duas coisas: ou a minha máquina não está conseguindo se conectar nesta aí, que é a www.ccc.ccc.br, ou a www.ccc.ccc.br não existe, ou não está ligada, não está conectada, certo? Então eu posso, por exemplo, fazer ping, aquele meu endereço 200.129.176.42. Veja, ele está, eu já sei que a minha máquina está conseguindo se conectar com a outra lá, né, que está nesse endereço, ok? Está nesse endereço bem aqui, ó. E que a outra que está nesse endereço está conseguindo se conectar comigo neste tempo aí, ó. Em média, 50 milissegundos. Certo? Bom, uma coisa que eu queria encerrar o resumo dessa aula, porque basicamente é isso, nós vamos treinar isso, vamos fazer algumas coisas em sala de aula para treinar exatamente esses comandos e termos essa, vamos dizer assim, começarmos a ganhar uma certa intimidade com as ferramentas de manipulação ou de diagnóstico de rede. Muito bem, antes de terminar então, eu queria, para não deixar o vídeo muito longo, que esse é o que importa, o que vai importar dessa aula, como eu disse para vocês, eu estou partindo do pressuposto que todos estão no zero absoluto, primeiro módulo, zero absoluto de rede e de informática, para que a gente possa ir construindo o conhecimento e chegarmos lá na frente 100%, né? Então, me desculpem aqueles que já conhecem, por ser óbvio, mas mesmo aqueles que já estão lá no final do curso sempre cometem essa besteira aqui, ó. Quando o ping tá rolando aí, ou seja, eu dei o comando ping, ele não para nunca. Para ele parar, eu tenho que executar um conjunto de teclas aqui, apertar um conjunto de teclas. Normalmente, o que o aluno faz é mete Ctrl Z. Só que quando ele faz Ctrl Z, ele esquece, por absoluta falta de estudo, de estudar SO, porque ele está no início, vocês estão no início, que ao fazer Ctrl Z no sistema operacional, você não cancelou o processo, você simplesmente parou o processo aqui. O processo continua, ele não está em execução, ele está parado, mas ele continua em memória, ocupando memória, portanto, né? Então veja, não faça isso. O que você precisa fazer é, sempre que o ping estiver acontecendo, ou qualquer comando dado no prompt de comando, que você quiser cancelar, ou seja, parar de executar, você tem que apertar Ctrl C. Veja, Ctrl C não deu mensagem de stopped, ou seja, de que o processo ou o comando está parado. Não, o comando acabou, não tem mais jeito, não volta mais, a menos que eu execute ele de novo, né? Aí ele volta, tá certo? Então, sempre, eu já vi casos de máquinas com tanto Ctrl Z, o cara faz Ctrl Z aqui, aí depois faz outro ping, aí Ctrl Z de novo, aí outro ping, Ctrl Z de novo, outro ping, Ctrl Z de novo. No final das contas, tem tanto processo, isso a gente está falando de ping, mas qualquer comando, né? Então, em vez do camarada dar Ctrl C, ele taca o Ctrl Z, deixa o processo lá parado, e aí, quando pensa que não, o sistema dele está completamente cheio e acaba, ou seja, a área de trabalho dele está completamente cheia e acaba dando problema na execução dos próximos processos. Isso, quando acontece em prova, é um absurdo, né? Então, sempre, ó, Ctrl C, né? Processo em execução, Ctrl C, processo em execução, Ctrl C. Tem mais algum? Deixa eu ver se tem mais algum. Ainda tinha um, tá vendo? Deixa eu ver se tem mais algum. Agora não tem mais nenhum em execução. Ok, pessoal? Bom, era isso por hoje. Essa o núcleo da nossa quarta aula. Então, veja, arquitetura cliente-servidor, você consegue se conectar. A partir de agora, nós vamos trabalhar mais, ou seja, a partir da próxima aula, vamos trabalhar mais em função dessa como é que se diz, meu Deus, dessa arquitetura, fazendo com que, estudando os vários tipos de serviços que um servidor pode oferecer para um cliente, usando então como base o estudo da arquitetura TCP/IP, ok? Vamos apresentar na próxima aula. Ok, pessoal? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!